Ver como é que é a situação de Daniel, para a gente ver o que a Bíblia tem a dizer para a gente. A primeira coisa que me chama a atenção e que deve surgir na nossa cabeça para que a gente não entre num esquema de alienação, a crise sobre a nossa vida, o nosso mundo e a nossa sociedade. Dá uma olhada, confira comigo no replay, preste atenção no texto aí. Daniel capítulo 1 vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Ninguém na época, se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai perceber o que acontece. Ninguém nunca imaginou que Babilônia ia entrar em Jerusalém, que Nabucodonosor, olha o nome do cara, esse é nome para você pôr no cachorro do vizinho que late a noite toda, é tão estranho que é. Ninguém imaginaria que ele poderia tocar as coisas santas de Judá e de Jerusalém, pois ele veio, sitiou, e olha, fique ligado no detalhe do texto. Versículo 2 diz que o Senhor, o Deus de Israel, entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus, e eles foram então para a terra de Simear, ou Sinar, na Babilônia. Ou seja, nós precisamos ter uma noção da realidade, da crise, da dificuldade, dos problemas, do momento que Deus disponibiliza para a gente na história. Eu me lembro uma vez, fiz uma viagem aos Estados Unidos, no projeto final da tradução da Bíblia, da Nova Versão Internacional, e eu achei interessante que na época tinha acontecido um negócio muito esquisito. Tinha um cara maluco lá na região de Milwaukee, que estava matando gente, pondo na geladeira e almoçando com um custo mais baixo. E esse cara doido estava fazendo isso, e eu conversando com um estudante estrangeiro que vem da Ásia, e estava lá, eu perguntei para ele: você ouviu aí as notícias de um cara maluco aí que anda matando gente e pegando a galera aí, fazendo um petisco aí singular à parte, né? Aí ele falou: não, eu não já nem ouvi falar disso, eu não vejo mais televisão, eu não escuto mais nada, eu só estou orando, jejuando e leio a Bíblia, eu não quero nem ouvir nada ruim para não atrapalhar minha comunhão com Deus. E é interessante, às vezes a gente sofre esse tipo de atitude do pessoal que sente essa pressão e de fato tem essa síndrome de avestruz, põe a cabeça na areia e faz de conta que o mundo subiu. Às vezes você consegue fazer isso no Facebook, às vezes você consegue escapar por essa alienação, numa alienação religiosa. Às vezes você faz isso mediante joguinhos de computador, filmes e outras coisas mais, na sua inutilidade de percepção do mundo à volta. A Bíblia nos mostra momentos de crise na história de Judá, do povo de Deus na Babilônia, e diz que isso foi providenciado por Deus. Deus colocou você nesse tempo, Deus colocou você nessa cidade, Deus colocou você na responsabilidade de sentir essa realidade e ter uma missão nesse contexto. Exatamente isso que acontece com Daniel. E aí, numa hora dessas, a Bíblia diz que nesse momento, o que aconteceu? Foi feita a seleção geral. Os babilônios vieram, chegaram arrebentando, e eles pegavam o seguinte: o sujeito não servia para os interesses dele, largavam lá em Judá de qualquer maneira. Se ele oferecesse resistência, ele morria. E se ele pudesse ser alguém que oferecesse algum tipo de vantagem, os babilônios pegavam esse pessoal para ser a nata daqueles que faziam parte dos seus dominados que fossem servir o império. E aí vem a primeira coisa muito importante para você pensar na sua vida. Preste atenção: Deus criou você, Deus deu capacidade para você, Deus deu dons a você, Deus te deu capacidade de decisão, e você é responsável por desenvolver a sua vida, por fazer aquilo que Deus projetou para você chegar lá. Numa hora da crise, numa hora de necessidade, numa hora de dificuldade, quem é que vai sobreviver e chegar lá? Quem está bem preparado. Daniel e os amigos deles, eles tinham um diferencial. Era gente que tinha preparo, e quando chegou o momento difícil, quando os babilônios dominavam, eles acabam entrando no holofote da história, eles acabam tendo um papel preponderante para exercer. Preste atenção: você é chamado como cristão a fazer diferença nesse mundo.
Nós temos três tipos de gente acontecendo: gente que nem sabe do que está acontecendo e gente que faz o que está acontecendo. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de jovem é você? É alguém que de fato entende, percebe que Deus que salvou você em Cristo Jesus, foi Deus que criou você, que o potencial que você tem, desse jeito esquisito que muita gente tem que pensar, achando que as coisas de Deus são coisas simplesmente esotéricas, que não tem a ver com a sua vida. Você é responsável por estudar, por desenvolver a sua profissão, por ser o melhor cidadão possível, por ter capacidade para que os seus dons façam diferença nesse mundo. Portanto, Daniel e os seus amigos são gente diferenciada. É uma galera que os babilônios observam, veem lá e falam: pô, esses caras aqui fizeram o teste e foram longe. Como é que vai a sua vida? Como é que vai as suas capacidades? Como é que está aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Quando a gente prossegue, diz que Daniel, o rei, fala com o comandante lá, o chefe deles, e ele avalia e descobre esses jovens sem defeito, de boa aparência, sábios, inteligentes, cheios de instrução, e eles vão fazer o teste lá de aprofundamento da cultura, na língua dos babilônios. Aí chega um momento complicado, porque o rei da Babilônia diz: olha, é o seguinte, o menu do pessoal, a ração diária, a comida deles vai ser a seguinte, e faz um decreto real para que eles se alimentem daquilo que o rei estabelece como aquilo que deveria ser a comida deles do dia a dia. E aí a gente entra num momento complicado, e eu queria que você pensasse na doideira que é o que está acontecendo aqui. Pensa bem, houve guerra, conquista de Judá e de Jerusalém pelos babilônios, morreu muita gente, outras pessoas foram escravizadas, alguns foram deixados na pobreza. E se a gente se colocar na pele de Daniel e dos amigos dele, esses caras sozinhos conversando à noite no quarto, eles diriam o seguinte: pessoal, a gente arrebentou a boca do balão, o negócio está feio, Tem uma música sertaneja que fala: coisa está feia, coisa está preta, quem não está com Deus está na unha do capeta. O negócio é mais desse jeito, muito estranho. Eles vendo: poxa, a coisa ficou legal para a gente conseguiu sair numa boa. Então é o seguinte, vamos cuidar, porque, se a gente cochilar até qualquer bobeira aqui, a gente vai dançar. De repente chega o decreto do rei, e o rei determina que eles comam o que é legal na Babilônia. Mas até esse tempo, como judeus do Antigo Testamento, tendo a lei de Deus, estabelecia para eles o que era referência de fidelidade e obediência a Deus, eles não podiam comer qualquer coisa. Eles tinham uma regulamentação definida lá, principalmente em Levítico, daquilo que era considerado puro e não impuro, daquilo que era aceitável ou não. Agora imagina a complicação, você ter uma ordem do rei, que simplesmente é o dono do mundo, o rei da Babilônia, a grande potência que destruiu o seu país, determinou ali a lei, e ao mesmo tempo você sabe que não é da vontade de Deus, no caso de Daniel naquele tempo, que ele viesse a comer daquilo que era oferecido pelo rei. Então, uma outra grande coisa que você vai descobrir, e que é importante a gente saber, preste bem atenção, porque muita gente vai dizer para você exatamente ao contrário. Se você for legal, se você for gente fina, um crente maravilhoso, glória, aleluia, Deus vai livrar a sua cara, vai dar tudo certo, forever and ever, amém? Que as coisas vão funcionar do jeito que você, Então, pastor, você é fiel a Deus, então eu vou ganhar um salário dobrado. Talvez recebe dobradinho assim, e tal. Mas isso não é verdade. Às vezes, quando você tenta fazer o que é certo, caminha na direção de fazer o que a vontade de Deus estabelece, aí é que você quebra a cara, aí é que o bicho pega, aí que o negócio fica difícil. Então preste atenção, Deus não nos livrará da crise e da necessidade de tomar uma decisão. Uma galera que quer que a coisa, se resolva, igual o cara que não queria dar oferta na igreja, pão duro, miserável, muquirana, falava: vou jogar o dinheiro para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Então,
Tem muita gente que é desse jeito. Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, você sabe que eu quero que o Senhor me mostre hoje aquela com quem eu vou me casar. Oh, glória, aleluia, Senhor. Se tiver trânsito da marginal nesta manhã, né? Então eu sei que é ela, Senhor, que tu escolheste. Quer dizer, sabe aquela história do cara, né, que estava doido para arrumar um namorado? E aí ele falou, é hoje que Deus vai me mostrar. Então ele chegou na igreja, joelho, Senhor, é hoje que o Senhor me mostra, eu quero abrir os olhos, e quando eu abrir o olho dessa oração, vai ser aquela que tem escolhido para a minha vida, aleluia. Orando nisso, chegou uma moça que tinha vindo do hospital, passado por uma terapia pesada, fez quimioterapia, caiu o cabelo, o negócio foi complicado, caiu os dentes, foi tudo muito diferente. E aí ela sentou bem na frente, aí ele orou, Senhor, agora eu sei que a tua vontade vai ser, mas ele abriu o olho e falou, Senhor, estou falando sério, Senhor, não estou brincando. Então, tem muito esse lance, né? Da galera querer manipular Deus. E essa manipulação se dá exatamente desse jeito. Quando o pessoal tenta dizer, quando dá tudo certo, né? Vamos fazer um trabalho lá na congregação, não sei onde, se furou o pneu, foi o Exu do prego, está amarrado, vamos resolver esse negócio. Pensa de maneira totalmente fora do esquema. Deus não nos livrará de enfrentar a crise e de envelhecer, amadurecer, crescer na direção certa, sabendo tomar decisão muitas vezes difíceis. E que decisão é essa? É muito legal. E olha, o texto bíblico, versículo 8, ele entra assim por trás, sem bola, com direito a cartão, assim na boa, parece daquilo Argentina em final de Copa do Mundo. Dá uma olhada, confira comigo no replay. Porém, Daniel